Olá, 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 graça e paz, amados de Deus. Estamos aí para mais uma aula dessa série Teologia Pentecostal. Hoje é a aula de número 51, hein? Estamos aí há meses, há anos, né? Postando aí essas videoaulas. Estamos nos baseando na sistemática de Stanley Horton, da CPAD. Uma sistemática bem light, bem introdutória, para a gente poder aí caminhar, né? Obviamente, o autor é pentecostal, então vamos estar ministrando aí. Estamos ministrando essas aulas aí nessa perspectiva pentecostal. Vamos falar um pouco mais aí sobre a formação histórica da doutrina da Trindade, tá certo? E para você que está chegando agora aí, você não me conhece, não é inscrito no canal, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Peço a você que se inscreva no nosso canal, dê seu like, faça seu comentário, compartilhe esse vídeo aí para que outras pessoas possam conhecer também o nosso trabalho. E dá uma olhadinha aí, você que é novo aí no canal, você chegou agora, dá uma olhadinha na nossa playlist, nós temos outras séries de vídeos também, totalmente gratuito aí, liberado, 86 videoaulas para teologia para iniciantes, liberado 86 aulas para iniciantes. Temos a série Teologia Paulina, temos a série Curso de História da Teologia, temos outra série chamada História da Filosofia Cristã. Nós temos aí 17 videoaulas gratuitas, né, liberadas aí, onde trazemos um panorama geral do Novo Testamento, analisando os 27 livros do Novo Testamento, aulas que eu ministrei lá na igreja, com quadro branco, depois você dá uma olhadinha, escrevendo e tal. Outra coisa também, temos outras coisas aí, bastante coisa. Outra série também, lendo e comentando a obra de Confissões, né, de Agostinho de Hipona. Estamos aí com essa aula de teologia pentecostal, certo? Se você deseja também ajudar o nosso canal, temos aqui o link do Apoia-se, está aqui embaixo, fixado nos comentários, o link do Apoia-se, onde você, se assim você desejar, você pode se tornar nosso apoiador, né? Você vai entrar na plataforma, você vai ver que nós temos uma meta financeira para a gente bater essa meta. Quando a gente bater essa meta financeira, vamos começar a sortear livros de teologia todos os meses para os apoiadores. Eu não tenho clube de membros, né? Então, uma forma de vocês me ajudarem, né? De imediato já te coloco no grupo do WhatsApp aqui, que não é um grupo do WhatsApp para debate teológico, discussões teológicas, nada disso. É um grupo onde a gente divulga os lançamentos das obras teológicas, as promoções do dia. Você fica sabendo em primeira mão, né? E aí você vai fazer parte desse grupo, vai ser bênção. A gente vai interagir lá, tá certo? O clique do Apoia-se está aqui fixado nos comentários. Muito bem, vamos seguindo. Diz aqui o articulista, né? Cada capítulo dessa obra aqui é um teólogo, um escritor diferente. O organizador é o Stanley Horton, tá? Estou na página 165, quem tem a obra e quiser acompanhar comigo. Diz o seguinte aqui: embora Calvino estivesse falando de outro assunto doutrinário, sua advertência é igualmente aplicável à formulação trinitariana. Abre aspas. Se alguém sem muita autoconfiança tentar desvendar os seus mistérios, não conseguirá satisfazer a sua curiosidade e entrará num labirinto do qual não achará nenhuma saída. Fecha aspas para Calvino. É interessante, né? Ele citou aqui Calvino, que não era pentecostal, né? Calvinista, obviamente, ensinando sua doutrina. O Calvino que era calvinista, entendeu? É um anacronismo, claro, né? Então, curioso isso, né? Se alguém tentar descobrir, explicar de maneira racional o mistério da Trindade, vai entrar num labirinto e não vai encontrar saída, vai entrar em heresia, é isso que ele quis dizer. Concordo, né? De fato, a formulação histórica da doutrina da Trindade é apropriadamente caracterizada como um labirinto terminológico no qual muitos caminhos levam a becos sem saída, a heresias. Fato. Os 4 primeiros séculos da igreja cristã eram dominados por um único tema, o conceito cristológico do Logos, né, referente a Jesus, né? Esse conceito é exclusivamente joanino e se acha no prólogo do Evangelho de João, na sua primeira epístola. A controvérsia eclesiástica daqueles tempos focalizava-se na pergunta: o que João quer dizer com seu uso da palavra Logos? A controvérsia atingiu seu auge no século IV, no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, né? Só para refrescar a memória, ou você que está começando os estudos aí, esse Concílio de Nicéia foi organizado ali, reunindo mais de 300 bispos de toda a cristandade, para definir a grande controvérsia ariana, né? Porque um presbítero chamado Ário, um pastor chamado Ário, ele começou a pregar, a dizer que Jesus não era divino. E muita gente foi atrás dessa teoria aí. Então esse concílio foi organizado para poder definir: Jesus é divino ou não é?
Então são controvérsias chamadas controvérsias cristológicas. Tá? No século II, os pais apostólicos tinham uma cristologia pouco desenvolvida. O relacionamento entre as duas naturezas em Cristo, a humana e a divina, não é claramente articulado nas suas obras. A doutrina da Trindade aparece de forma subtendida nos seus tratados de cristologia, porém não explicada. Então, outra coisa também, essa questão das duas naturezas de Cristo, né? Jesus tem uma natureza divina e uma humana. Houve muitas heresias baseadas nessa questão e ela só vai também se definir século IV para o século V, cara. Século I, século II, ali, até mesmo século III, os pais apostólicos tinham dificuldade de articular isso, tinham receio de entrar numa seara complexa e dizer heresias, então eles ficaram quietinhos sobre esse assunto. Os grandes defensores da fé que havia na igreja primitiva, Irineu, Justino, Marte, referia-se a Cristo como Logos eterno. Nessa época, porém, o conceito de Logos parece ter sido entendido como um poder ou atributo eterno de Deus, que de alguma maneira inexplicável habita em Cristo. O conceito de Logos eternamente pessoal, em íntima relação com o Pai, ainda não havia sido definido ainda. Então, alguns entendiam de maneira equivocada que o Logos seria uma espécie de emanação, né? Uma espécie de emanação de Deus, não uma pessoa, não uma entidade pessoal, Jesus, né? Irineu contra os gnósticos. Entramos no labirinto eclesiástico do desenvolvimento histórico da teologia trinitariana, seguindo nos passos de Irineu. Ele era bispo de Lyon, na Gália, né, atual França, e discípulo de Policarpo, que por sua vez era discípulo de João. Então Irineu é um cara ali que vive na metade ali do século II. Né? Então ele estava bem próximo ali dos apóstolos, porque o mentor dele foi Policarpo, que foi discípulo de João apóstolo, olha só, bem próximo, né? Em Irineu, portanto, temos um vínculo direto com a doutrina apostólica. Irineu começa a participar de debates teológicos em fim do século II. É mais conhecido por causa dos seus argumentos contra os gnósticos, em sua obra Contra Heresias, né? O termo em latim foi escrito originalmente em latim com o título Adversus Haereses, que é essa obra aqui, ó. Cadê? Da coleção patrística, número 4, na coleção patrística número 4, Contra as Heresias, Irineu de Lyon, tem review aqui no canal. Todas as pessoas quando me perguntam por onde devo começar a estudar patrística, eu recomendo essa obra aqui, né? Irineu escrevendo contra os gnósticos. Muito bem. Irineu encaminhou a igreja positivamente ao declarar a unicidade de Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Seu compromisso com o monoteísmo protegeu a igreja contra o perigo do politeísmo, que a levaria a um beco sem saída. Irineu também foi cauteloso no que se refere à especulação gnóstica quanto à maneira de o filho ter sido gerado pelo pai. Os gnósticos especulavam continuamente a respeito da natureza de Cristo e da sua relação com o pai. Alguns gnósticos classificavam Cristo no seu panteão de eons. Eons é espécie de mediadores, intermediários espirituais entre a mente divina e a terra. Emanações, né? E nisto trivializavam a sua divindade. Outros gnósticos, conhecidos como docetistas, negavam a plenitude humana de Cristo, insistindo que ele não poderia ter se encarnado, apenas parecia ser um homem a sofrer, a morrer na cruz. Por isso João vai escrever seu evangelho ali, justamente para combater os gnósticos. Era uma das vertentes, das várias vertentes entre o gnosticismo. Existiam os docetas, gnósticos docetas, que acreditavam que Jesus não encarnou. Por isso ele vai escrever João 14, o verbo se fez carne, sim, ele encarnou. Aí, escrevendo sua epístola, né, 1 João, ele vai dizer: aquele que diz que Cristo não vem em carne, esse é o espírito do anticristo. Então ele está ali combatendo os gnósticos, essa vertente do gnosticismo chamada docetistas. Irineu resistia fervorosamente aos ensinos dos gnósticos mediante uma cristologia desenvolvida de modo impressionante, enfatizando tanto a plena humanidade de Jesus Cristo quanto a sua plena divindade. Na sua defesa da cristologia, Irineu respondeu aos gnósticos com duas frases cruciais que posteriormente reaparecem em Calcedônia: Filius Dei, Filius Hominis Facetus. Olha, em latim, que significa: o Filho de Deus tornou-se filho do homem. E Jesus Christus vere homo, vere Deus.
Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É vero, né? A palavra verdade, italiano, vero, vem obviamente do latim, vero, verdadeiro. Declarações assim exigem um conceito pelo menos rudimentar do trinitarianismo. De outra forma, a alternativa teria sido o diteísmo. O que é diteísmo? 2 deuses. Ou politeísmo, muitos deuses. Declara-se, todavia, que Irineu subtendeu um trinitarianismo econômico. Em outras palavras, ele só lida com a divindade do Filho e do Espírito no contexto de sua revelação e atividade salvífica, ou seja, no contexto da economia, plano da salvação. Ou seja, ele, meados do século II ali, ele não se aventurou a trazer mais explicações, né? Ele não teve essa capacidade de escrever mais. Ele era um homem da igreja, né? Os estudiosos, os historiadores da igreja, dizem que ele era um cara voltado para a questão eclesiástica. Ele só estava escrevendo, fazendo esse tratado teológico, porque os gnósticos estavam batendo a porta da igreja, estavam trazendo prejuízos espirituais para o corpo de Cristo. Ele não era um cara da academia, um filósofo. Não mesmo. Ele era um teólogo, um cara pastor, então ele escreve esse tratado para combater um ataque direto dos gnósticos à igreja, né? Quem vai desenvolver mais essas questões cristológicas, né, vai fazer um tratado chamado De la Trinitate, né, sobre a Trindade, é o Agostinho, já no século V, né? Sim, Agostinho, sim, esse cara era um cara de peso, um cara de quilate. Esse sim era filósofo e teólogo. Então ele vai escrever, vai ser muito mais prolífico do que Irineu. Ele vai especular e vai desenvolver questões complexas dentro da teologia aí, pneumatológica e cristológica, né? O que mais aqui? O que temos? Agora vai falar sobre Tertuliano. Tertuliano contra Praxeas. Tertuliano foi o bispo pentecostal de Cartago, né? Ele nasceu em 160 depois de Cristo, morreu em 230, ou seja, do século II para o século III ele viveu. Fez contribuições de valor inestimável para o desenvolvimento da ortodoxia trinitariana. Adolf von Harnack, por exemplo, que foi um teólogo liberal aí do final do século XIX, alemão, Harnack, disse, por exemplo, que insistiu que foi Tertuliano que preparou o terreno para o desenvolvimento subsequente da doutrina trinitariana ortodoxa. E faz citação de Harnack aqui, mas Harnack ele fala isso, mas foi um grande crítico, né, dos dogmas da igreja, e a Trindade é um desses dogmas, né, uma dessas doutrinas. O Tratado de Tertuliano contra Praxeas contém 50 páginas de polêmica vigorosa contra um certo Praxeas que supostamente introduziu em Roma a heresia do monarquianismo ou do patricianismo. O monarquianismo ensina a existência de um só monarca, que é Deus. Por consequente, é negada a plena divindade do Filho e do Espírito. No entanto, para preservar as doutrinas da salvação, os monarquianos chegaram à conclusão de que o Pai, como deidade, foi crucificado pelos pecados do mundo. Essa é a heresia chamada patripacianismo. Ou seja, a doutrina de que o Pai é que morreu, é o Pai que foi crucificado. Veja bem, qual o problema dessa heresia? Graves problemas. A ideia de que Deus morreu, se você diz que Deus Pai morreu crucificado, você está dizendo, né, que que não existe 3 pessoas ali na Santíssima Trindade, que o Pai é a mesma coisa que é a mesma pessoa de Jesus. Não é. Jesus possui a mesma essência do Pai, todavia não é a mesma pessoa. Esta é a maneira que os pais da igreja, que os grandes teólogos ao longo da história da igreja encontrou para tentar distinguir as pessoas divinas. Jesus é Deus Pai, Deus Pai é uma pessoa, Jesus é divino, uma pessoa, Deus Pai divino, uma pessoa, o Espírito Santo divino, outra pessoa. Você não pode dizer que Deus Pai morreu na cruz. Não. Quem morreu na cruz, a pessoa que morreu na cruz, foi Cristo Jesus, o Filho. Então essa heresia chamava-se patripacianismo, referência à morte do Pai na cruz, suposta morte, que de fato não foi. Ele tinha, por isso, segundo Tertuliano, disse a respeito de Praxeas, ele tinha expelido, né, a profecia e introduzido a heresia. Tinha exilado o Paracleto e crucificado o Pai. Olha só.
Interessante, né? Tertuliano falou, ele ignorou, né, totalmente o Paráclito, não é? O Paracleto é o Espírito Santo, crucificou o Pai, né, e Jesus na história, nem menciona. Tertuliano informa-nos que enquanto a heresia de Praxeas varria a igreja, os crentes de uma forma geral continuavam vivendo na sua simplicidade doutrinária. Embora estivesse resoluto quanto a advertir a igreja contra os perigos do monarquianismo, entrou na controvérsia em cima da hora, quando a heresia estava se tornando predominante no pensamento dos cristãos. E aí, eu já falei isso em pregações, né? Eu tenho sempre para mim, sempre falo, você percebe desde os primórdios, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto século, como essa questão da divindade do Filho e do Espírito Santo sempre foi atacada por Satanás. Por quê? Até hoje temos aí a seita Testemunho de Jeová que nega a divindade de Jesus e do Espírito. Por que esse ataque? Você vai ver livres pensadores liberais dizendo que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo também não é Deus, e os caras nem são Testemunho de Jeová, mas seguem a mesma teoria, né? Unitaristas. Por que esse ataque desde os primórdios? Por quê? Porque se Jesus não é divino, o seu sacrifício no Calvário teria sido em vão. Eu não posso salvar você morrendo por você, nem você morrendo por mim. Somente um Deus, sim, o Logos encarnado, poderia morrer, ressuscitar e me salvar. Somente o sacrifício, a morte de um Deus poderia me salvar. Então Satanás vai fazer o quê? Ele vai convencer o incrédulo, o cético, a rejeitar essa doutrina, dizendo, a doutrina de origem pagã, blá, blá. Por quê? Porque somente em Cristo Jesus, o Filho de Deus, é que nós somos salvos. Se eu não creio nisso, eu não sou salvo. Veja o engano de Satanás aí. Por que ele nega também a divindade, ataca a divindade do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente um Deus, somente o Deus Espírito Santo poderia me convencer de que sou pecador. Uma força ativa, assim refere-se os TJs, os Testemunhos de Jeová, a Jesus, ou melhor, ao Espírito Santo, uma força ativa, uma energia semelhante à energia elétrica, não tem poder para me convencer de nada. Então eles precisam atacar o Filho, a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. Porque sendo assim, jamais eles alcançariam a salvação, negando a deidade do Filho e negando a deidade do Espírito Santo, o único que poderia convencê-los dos seus pecados. Olha só que coisa curiosa e ardilosa de Satã. O que mais? A tarefa de Tertuliano foi criar um meio por onde fluíssem as implicações inerentes da teologia trinitariana na consciência da igreja. Embora Tertuliano seja tido como o primeiro erudito a empregar o termo trindade, não é correto dizer que ele já haja inventado a doutrina, mas que escavou na consciência da igreja e retirou daí os pensamentos trinitarianos inerentes que já estavam presentes. B.B. Warfield comenta, abre aspas, Tertuliano tinha de estabelecer a divindade verdadeira e completa de Jesus sem criar dos deuses. E considerando o sucesso que conseguiu esse aspecto, deve ser reconhecido como pai da doutrina eclesiástica da Trindade. Fecha aspas para B.B. Warfield. Tertuliano torna explícito o conceito de uma trindade econômica, semelhante ao conceito de Irineu, mas com uma definição mais explícita. Enfatiza a unidade de Deus, ou seja, que existe uma só substância divina, um só poder divino, sem separação, divisão, dispersão ou diversidade. Há, porém, uma distribuição entre as funções, uma distinção entre as pessoas. Percebe? Há distribuições, né, funções de cada pessoa da Trindade, mas são diferentes, são distintos. Aí diz aqui, ele enfatiza a unidade de que maneira? Existe uma só substância divina, uma só essência, o termo grego é homoousios, né? Ou uma mesma natureza, esses termos você pode usar. Cremos num Deus triuno, três pessoas distintas, uma só essência, ou uma só substância, uma só natureza. Nós não somos triteístas, nem politeístas, como acusam os Testemunhos de Jeová, os muçulmanos. Nós somos trinitarianos. Adoramos a Deus na triunidade. Ok? Que mais? Uma só substância, um só poder divino, sem separação, né? Curioso, né? São três pessoas distintas, mas a Trindade não se divide. Não se pode fazer separação. É um só Deus. São vários fragmentos de Deus. Entendeu? Sem divisão, sem dispersão ou diversidade. Não são diversos deuses. Então, tem que tomar muito cuidado para que
na tentativa de explicar a Trindade, nós não caiamos em velhas heresias requentadas. Na próxima aula nós vamos, com a permissão de Deus, ver o que fala aí Orígenes e a Escola Alexandrina sobre a Trindade. Amém? Deus abençoe e até a próxima.